Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego e nessa aula eu quero apresentar para vocês os equipamentos de proteção individual. Esse é um tema importante dentro da disciplina de Tecnologia de Aplicação de Defensivos. Essa apresentação foi feita em conjunto com meu professor orientador, Dr. Carlos Gilberto Raitano, das Faculdades de Ciências Agronômicas de Botucatu. Bom, alguns números sobre intoxicações. Existe uma estatística dos números de intoxicações que ocorrem no mundo, informando de 3 a 5 milhões de pessoas intoxicadas anualmente. Com base nesse valor, nós podemos tirar duas conclusões. Uma, a gente não tem uma real situação do número de intoxicações por agrotóxicos no mundo, e outra, existe uma desatualização desses dados. Já no Brasil, existe o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o CINE-TOX, que trazem para a gente informações quanto a essas intoxicações, não só por agrotóxicos, mas por diferentes agentes. Esses dados são atualizados de tempos em tempos e eu trouxe para vocês o dado de 2016. Foram 51.893 casos de intoxicações no nosso país. Desses casos, 2.101 foram causados por agrotóxico. Essas intoxicações têm como razão ou causa, algumas das dificuldades que nós temos, como, por exemplo, as fronteiras do nosso país acabam trazendo uma dificuldade muito grande na fiscalização e controle desses produtos, e também a questão dos mitos de equipamento de proteção individual. De modo que algumas pessoas acreditam que isso não tem utilidade ou tem dificuldade para utilizar, e ao longo da nossa apresentação nós vamos mostrar, derrubar esses mitos, mostrar o quanto é importante o uso desses equipamentos. Esse segundo slide, essa tabela, eu estou mostrando para vocês os números de casos de intoxicação e tem a porcentagem que cada um desses agentes representa. Se você pegar, por exemplo, medicamentos, que são produtos que estão dentro das nossas casas, representaram em 2016 38% dos casos de intoxicação registrada, seguido por escorpiões e dôminis sanitários. Os agrotóxicos representam 4% de todas as intoxicações registradas lá em 2016. Um ponto que merece destaque: a letalidade dos agrotóxicos ela é mais alta. Enquanto a letalidade por picada de serpente, por exemplo, é de 0,98%, por agrotóxicos a letalidade é de 3,9%. Deve-se destacar que alguns dados mostram que 2/3 das pessoas que se intoxicam por agrotóxicos foram provenientes de tentativa de suicídio. Então, o que acaba, obviamente, elevando a taxa de letalidade. Essa taxa de letalidade alta, portanto, não significa uma intoxicação que ocorre lá no trabalho, no campo. Ao longo dessa apresentação, nós vamos responder essas perguntas, elucidando o que é, o porquê utilizar, quando utilizar, quais são os equipamentos de proteção individual e além de como utilizá-los. A primeira pergunta, o EPI, então, é o equipamento de proteção individual e possui uma definição na norma regulamentadora número 6, na nossa legislação, que é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Perceba que essa definição é uma definição ampla que engloba mais do que os equipamentos de proteção individual para aplicação de produtos. Por que utilizar o EPI? A gente pode destacar dois motivos principais. O primeiro é a questão da legislação. As normas regulamentadoras
elas recomendam, obrigam, né, a utilização do equipamento de proteção, e o não cumprimento dessa legislação pode acarretar em ações de responsabilidade civil e penal, além de multas. Isso está consolidado nas nossas leis trabalhistas e você deve, antes de implementar um novo procedimento, consultar as normas regulamentadoras. Ponto de destaque aqui também. Sempre quando você for implementar uma nova atividade ou uma atividade rotineira, mas que você quer organizar os procedimentos, né? Faça roteiros, implemente procedimentos para que isso fique claro para o operador o como fazer. E à medida que você cria esses procedimentos, você começa a criar uma demanda. Por exemplo, como fazer a aplicação do produto, como fazer o preparo do produto, como operar a máquina agrícola. À medida que você cria esses procedimentos, você começa a gerar uma demanda dos defensivos, dos equipamentos de proteção adequados. Então você começa a organizar melhor a sua atividade. Tudo bem? Então crie esses procedimentos, especialmente se você é o responsável técnico por aquela área. Bom, a norma regulamentadora, então, a NR6, ela trata aí de todo dispositivo de equipamento de proteção individual. Ela destaca que todo equipamento de proteção individual deve possuir um certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que a empresa ela é obrigada a fornecer esses equipamentos de proteção individual. Desse modo, existem as responsabilidades do empregador e do empregado. Ao empregador compete adquirir o equipamento adequado, exigir o seu uso, fornecer somente aqueles equipamentos que possuem um certificado de aprovação, orientar e treinar o trabalho quanto ao uso desses equipamentos de proteção. O SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é um grande parceiro nessa orientação e treinamento. Você pode e deve fazer um treinamento no início ali da safra, antes de começar as aplicações, e depois você pode ir fazendo reciclagens disso, de modo que você deixe as suas operações, além de mais seguras, também mais eficientes. É responsabilidade também do empregador substituir o equipamento quando danificado e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Além de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade do equipamento e inclusive, né, do empregado. Usar apenas para a finalidade que se destina é competência do empregado, além de se responsabilizar pela guarda e conservação e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para uso. O seu empregado deve ser parceiro, né, na melhoria da qualidade das compras do EPI, nas escolhas do EPI, envolva a comunidade trabalhadora, né, na escolha, na aquisição desses equipamentos. Afinal, são eles que vão utilizar isso no dia a dia. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Por isso, fundamental, então, o treinamento, né, nessa questão. O certificado de aprovação, ele está presente aí em todos os componentes de EPI, com exceção da bota de borracha. Ele é emitido, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de modo que uma empresa que queira comercializar o EPI, ela deve requerer, renovar ou alterar o certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho. A validade do certificado de aprovação normalmente é de 5 anos. Você deve se atentar que existe a validade do certificado de aprovação e existe a validade do equipamento em si. Então tem algum produto que tem lá 1 ano de validade, 2 anos de validade. E tem o certificado de aprovação que tem lá a sua validade. Tá? Então aquele número tem uma validade e o produto em si tem uma outra validade. Para a consulta do certificado de aprovação, eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam acessar e consultar o certificado de aprovação dos seus equipamentos. À medida que isso foi evoluindo, existem
algumas empresas que se juntaram e proporam, né, um selo para garantir mais a qualidade das roupas utilizadas pelos aplicadores. E aí eles chegaram ao selo IAC CAPIA, onde, né, tem esse objetivo de trazer essa qualidade mais afinada para os equipamentos de proteção individual. Eles fazem uma série de testes nesses equipamentos de proteção e as empresas que estão associadas a esse selo CAPIA, isso indica que essas empresas receberam um selo de qualidade. Os produtos foram testados e estão dentro dos padrões internacionais. Vou deixar também novamente o link para que você possa acessar o site CAPIA. Segundo lugar, por que utilizar a EPI? Óbvio, proteção, não é verdade? Você acaba reduzindo os riscos de intoxicação decorrentes de exposição. Dá uma olhada, ó, risco de intoxicação é definido como a probabilidade estatística de uma substância química causar efeito. À medida que você tem uma maior exposição, naturalmente você tem um maior risco de intoxicação. Por isso, os equipamentos de proteção individual vão fazer de tudo para reduzir a sua exposição. De modo que é comum que você tenha produtos com diferentes níveis de toxicidade. Até então, valendo, né, essa classificação da Anvisa, vermelha, amarela, azul e verde, extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico. Dentro de alguns meses, essa classificação deve mudar com o acréscimo aí de mais alguns níveis, mas o fato é que você pode ter um produto pouco tóxico, mas com uma exposição alta, e isso pode significar um risco de intoxicação também alto. As vias de exposição são inalatória, ocular, dérmica e oral. Perceba que o equipamento de proteção individual vai proteger essas vias de exposição, trazendo maior segurança para o operador. Essa tabela ilustra muito bem, né, a questão da toxicidade e exposição atuando sobre o risco. Perceba que sempre quando a exposição é alta, o risco é alto, independente da toxicidade. Quando utilizar o equipamento de proteção individual? Bom, sempre quando estiver em contato direto ou indireto com produtos fitossanitários. Você pode montar essas matrizes e colocar isso próximo ao vestiário de forma a facilitar o dia a dia do operador, indicando quais equipamentos de proteção ele deve utilizar para cada uma da atividade que ele vai desempenhar na fazenda. Quais são os equipamentos? Respiradores podem ser descartáveis ou duráveis. No caso dos descartáveis, eles, como o próprio nome diz, né, ao fim da atividade, eles devem ser descartados. Devem possuir o filtro de carvão ativado próprio para o trabalho com produtos químicos, assim como as máscaras, os respiradores duráveis também devem possuir os filtros com carvão ativado. O jaleco e a calça, eles têm na sua maioria material hidrorrepelente, o que garante um conforto térmico, mas em contrapartida, alguns desses lugares no jaleco e na calça podem estar associados com materiais que são impermeáveis, como vocês podem ver na imagem aí, né, com essa coloração amarela. Esses locais impermeáveis têm relação com aquele local de maior exposição, aumentando a segurança do colaborador. Por que não é tudo impermeável, por exemplo? Justamente porque isso pode comprometer a qualidade, né, do conforto térmico do operador. Os equipamentos de proteção individual, pessoal, protegem contra névoas. Não é para você colocar o equipamento lá debaixo da torneira e esperar que ele mantenha a sua hidrorrepelência. As luvas, elas devem ser confeccionadas de material neoprene ou borracha nitrílica. As luvas de PVC e látex, aquelas luvas branquinhas comuns, elas devem ser utilizadas só com produtos sólidos e não devem ser utilizadas, né, quando você estiver manipulando produtos com solventes.
No caso do avental, o avental deve ser utilizado quando você vai trabalhar com o produto concentrado no momento do preparo da calda. Essa imagem ilustra muito bem os níveis de proteção que você pode ter à medida que você trabalha com materiais impermeáveis. Em contrapartida, à medida que você vai trabalhando com mais materiais impermeáveis no equipamento de proteção, você acaba perdendo em conforto térmico. Onde você tem aqui na esquerda um equipamento de proteção indicado para máquinas, tratores, e aqui você tem um equipamento de proteção já recomendado aí em locais de indústria, em locais de alta exposição, nunca no campo. Bom, como utilizar os EPIs? Existe uma sequência lógica para vestir e retirar os EPIs, especialmente no momento de retirar os EPIs, você deve considerar que aquela roupa ela está contaminada com o produto que você estava aplicando. Portanto, você deve lavar as suas luvas, retirar a touca árabe, a viseira, o avental, o jaleco, se ele estiver o jaleco, as botas, a calça, as luvas e, por fim, o respirador. Vou deixar também um vídeo ilustrativo para vocês assistirem, aqui o link aqui embaixo na descrição, sobre essa ordem de colocação e retirada do EPI. Essas imagens são desse Waldson Costa, foi uma reportagem que eu encontrei na internet, e eles fizeram uma seguinte experiência: eles entregaram alguns equipamentos de proteção individual para agricultores, e esses agricultores colocaram esses equipamentos, né, sem nenhuma orientação. E aí a gente percebe pelas imagens uma série de erros, como por exemplo colocar a calça dentro da bota. À medida que você tem essa pulverização caindo, entrando em contato na calça, isso vai cair para dentro da bota, né? Outros, você teve todo lá o seu cuidado de fazer a proteção com calça, com a luva, e depois naquele local de maior exposição que é próximo aqui ao pé, acaba fazendo a aplicação descalço. Então, novamente, sempre pensando, né, aonde está a exposição, lá você precisa aumentar a proteção. Tudo bem? Pense sempre nessa linha. Essa outra imagem ilustra uma aplicação com pulverizador costal. E aí você pode observar que o alvo, no caso aqui, são as plantas perenes aqui de café. Você poderia, nesse caso, até dispensar o uso desse material impermeável. Outro ponto que chama a atenção é a camiseta fora aqui da proteção do jaleco impermeável. Isso também vai aumentar a contaminação. O local de posição da luva, se você estiver fazendo uma aplicação acima, né, da cintura, como é o caso aí, você perceba, né, que a manga está dentro da luva. Se você estivesse fazendo uma aplicação abaixo da cintura, aí é natural que seja ao contrário, você coloque a luva para dentro da manga. A ideia é que se o produto cair aqui, ele vai escorrer e não vai entrar dentro da sua luva. É obrigação, então, do empregador treinar o colaborador no uso daquele equipamento de proteção individual. Tudo bem? Bom, então no momento da entrega do equipamento, confeccione já deixe confeccionada uma ficha de controle de entrega, de modo que você vai entregar o equipamento de proteção individual e vai descrever ali quais os equipamentos que foram entregues para o colaborador. Assim você vai conseguir controlar o certificado de aprovação que foi entregue para o colaborador, a data em que ele retirou, e já pode prever aqui, né, qual que seria a data de devolução, de modo que ele já tenha, né, um período aí para poder ficar com aquele equipamento. Obviamente que qualquer dano ao equipamento ou qualquer problema do equipamento, esse deve ser substituído. Alguns mitos sobre o uso de EPI. Dá uma olhada aí, ó. Não acho para comprar. Os equipamentos são desconfortáveis.
muito caros, não tenho tempo, e o analfabetismo do produtor rural. O não acha para comprar, você hoje com a internet não tem desculpa para isso, você tem lá uma lista, uma série de empresas que comercializam esse equipamento de proteção individual, basta você se atentar com a qualidade do equipamento. Outro ponto é que toda vez que você adquire um produto fitossanitário, essas empresas que comercializam, elas têm nas lojas, né, os equipamentos de proteção individual. Então, uma sugestão, já adquira junto. Você vai comprar o fungicida, o herbicida, o inseticida, já adquira junto com esse montante os equipamentos de proteção individual. EPIs são muito caros. Isso dentro da produção, então dentro daí da condução da cultura, isso representa muito pouco. Algumas estimativas mostram de 0,05%. Se você pegar culturas que são aí extremamente mecanizadas, como a soja, você está falando aí de um custo de equipamento de proteção individual ao redor de 0,01%. Isso representa muito pouco nos custos. EPIs são desconfortáveis. Isso é uma meia verdade. Porque à medida que você aumenta a proteção, é natural que você perca em conforto. Então, à medida que você aumenta em proteção, é natural que você perca em conforto. Agora, o equilíbrio é a meta. Hoje nós temos tecnologias e estudos, né? Empresas que se adaptaram a isso e são capazes de confeccionar equipamentos de proteção individual próprios para diferentes atividades. O que traz, além de segurança, maior conforto para o operador. A questão do analfabetismo ela é contornada pela presença de pictogramas. Existem imagens nas bulas de produtos, nos rótulos de produtos, que nos ajudam a seguir as recomendações de aplicação. Você pode deixar legendas desses pictogramas, como vocês podem observar, e o que significa, né, cada um desses pictogramas. A desculpa de que eu não tenho tempo. Esse é um problema que nós devemos superar na agricultura, pessoal. A segurança, a manutenção das máquinas, isso precisa fazer parte da atividade. Não é um extra, não é um luxo cuidar da sua segurança. Se você não tiver tempo hábil para executar uma atividade de limpeza, de organização, de cuidado com o seu EPI, de colocar o EPI para ir realizar a pulverização, então essa atividade nem deveria ser realizada. Você precisa considerar a segurança dentro do tempo de realização da sua atividade. Alguns laboratórios são capazes de avaliar a qualidade desses equipamentos de proteção individual. Então, além do IAC lá em Jundiaí, e eles fazem esse tipo de avaliações, também tem um laboratório lá em Jaboticabal, do professor Joaquim, e eles conseguem avaliar a qualidade desses equipamentos de proteção. Existem modelos e qualidade de todas as formas. É fundamental que você busque, né, informações para conhecer a qualidade desses equipamentos. E aí, né, uma boa dica para que você possa buscar ou consultar a qualidade. Cuidados com o equipamento de proteção individual. Você deve lavar separadamente das roupas comuns, utilizar luvas para fazer a higienização desses equipamentos, não usar alvejante. No caso das botas, lavar abundantemente com água e sabão. As máscaras, higienizá-las e guardar em saco plástico. Viseira, lavar com detergente neutro e secar com pano. Muito cuidado para não riscar. No caso dos jalecos, calça, toceira, toucas e aventais, seguir as recomendações do fabricante, não esfregar. Basta você utilizar um sabão neutro, fazer a lavagem delas, né, com esse sabão neutro, não deixar de molho, lavar, né, enxaguar e colocar para secar.
Depois de seco, você deve passar esse equipamento de proteção individual. Via de regra, confira sempre na etiqueta do seu equipamento, vai constar, né, esses pictogramas aqui que indicam a melhor forma de você cuidar do seu equipamento. Tudo bem? Nessa questão da lavagem, você tem que ter a seguinte consciência. Você precisa, a ideia é que você retire aquele eventual produto que esteja em contato ainda com a superfície do equipamento, né? Mas você não precisa fazer aquela limpeza de tirar todas aquelas manchinhas de terra, né? E é justamente esse contato com a terra que acaba reduzindo a vida útil do equipamento de proteção individual. Então não precisa ficar esfregando aquilo, não deve, na verdade, né? Basta você fazer a limpeza, descontaminar esse equipamento de proteção individual, colocar para secar, depois você passa e ele já vai estar apto para ser utilizado novamente. Para ver se ele ainda está dentro da vida útil, você pode utilizar um borrifador, você deixa ele próximo aí dos equipamentos de proteção individual que vão ser utilizados. Antes do operador vestir aquele equipamento, ele faz um teste. Se as águas borrifadas ali forem absorvidas pelo tecido, então, nesse caso, o equipamento deve ser descartado ou encaminhado para que seja reforçada a hidrorrepelência dele. Se as gotículas não ultrapassarem, ficar sobre o tecido, então o equipamento está pronto para ser utilizado sem perda de qualidade. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos. E aqui, então, a gente encerra o conteúdo sobre os equipamentos de proteção individual. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, basta entrar em contato. Se inscreva no nosso canal, comente os nossos vídeos e a sua opinião é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade. Um forte abraço e vamos em frente!